Fala galera do Botando Pilha, a gente começa aqui esse ao vivo mais uma vez, como sempre, perguntando a cada um de vocês como é que tá a qualidade do áudio, como é que tá a qualidade do vídeo. E enquanto o pessoal chega, a gente pede também para quem estiver aí nos assistindo compartilhar, para que a gente tenha um alcance maior das informações que a gente está levando para vocês. Convidem as suas amigas, seus amigos, e como eu tenho brincado, pode convidar inclusive os bolsominions, que pode ser que eles aprendam alguma coisa e entendam alguma coisa. Então, como eu estou vendo que o pessoal já está chegando, eu só peço aí o feedback, como é que está o áudio e o vídeo. Se tiver ruim, vocês falam que a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar. Mas, na verdade, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui muito feliz, muito honrado por contar com a participação e poder fazer uma entrevista exclusiva com o queridíssimo, que não é por agora, já de outrora que eu digo que eu admiro, e que é um mestre que começou a trabalhar não só com redes sociais, mas com blogs, no tempo em que pouca gente falava de mídia alternativa, que é o Eduardo Guimarães. E aí, Edu, conta a gente como é que foi essa experiência de ser vítima, aí no meu caso a palavra é minha, do fascismo de Sérgio Moro. Como eu relatava aqui, foi um processo, um episódio aí que eu não esperava viver na minha vida em tempos de democracia, né? Eu também não tinha vivido esse processo quando eu era jovem, porque eu realmente não participei de atividades políticas naquela época. Eu era muito jovem, o auge, o pior período da ditadura, eu era um adolescente e tal. Mas a gente sabe que essas coisas aconteciam corriqueiramente. Agora, na suposta democracia que a gente desfrutaria hoje no país, eu esperava viver algo assim, porque essa coisa de chegarem praticamente com o dia escuro, né? nem tinha clareado na casa de uma pessoa, homens armados, varejando a sua casa. Varejando é uma expressão que se usava, que abre tudo, abre gaveta, joga a tua roupa toda tira a tua roupa, abre suas gavetas, tira tudo para fora. Não deram nem licença para minha mulher trocar de roupa, ela estava com roupa íntima de dormir. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral, eu tenho uma criança muito doente, que inclusive a minha casa é um hospital, ela tem home care, que é como se fosse uma UTI em casa. Eles entram lá assim, me obrigam a entregar para eles, por exemplo, senhas dos meus equipamentos, que os meus advogados disseram que eu não era obrigado a dar. Não sou informado dos meus direitos, do que eu teria que fazer ou não. Eu acho que isso é gravíssimo, porque eles teriam que me dizer, né, olha, por exemplo, você não é obrigado a desbloquear o seu celular, você não é obrigado a dar a senha do seu computador. Aí eles me conduzem ilegalmente, porque a condução coercitiva ela é usada no caso de a justiça te convocar e você não comparecer. Isso é a previsão legal. Não existe. Você havia sido convocado? Não. Você já se negou a Imagina, olha, Rodrigo, eu tenho 58 anos. Eu praticamente tenho 57, vou fazer 58 este ano. Eu nunca tive problemas com a polícia na minha vida. Nunca fui sequer processado. Eu não recebi intimação nenhuma. Se eu recebesse, eu atenderia prontamente, né? Porque a gente tem que respeitar a lei, né? A lei quer me ouvir, a justiça quer me ouvir, eu vou. Por que é que eu não vou? Não cometi crime nenhum. Mas não, o uso que está sendo feito da condução coercitiva é um uso ditatorial. Em tempos de democracia é inadmissível você levar uma pessoa presa sem um mandado de prisão só para ela prestar esclarecimentos. A justiça poderia fazer a busca e apreensão na minha casa. Olha, eu quero todos os equipamentos desse sujeito. É uma prerrogativa da justiça, né? Agora, ou me prende
ou me convida para ir depois. Olha, nós estamos levando seu equipamento, está aqui a intimação, no dia tal você vai lá e você vai prestar esclarecimentos. Eles já estão de posse dos meus documentos, dos meus equipamentos, daquilo que eles aprendessem na minha casa. Né? E tem uma outra coisa, a busca e apreensão, que a gente vai se lembrando as coisas, porque até agora, eu vou falar para você, a ficha não caiu direito, tá? Porque a busca e apreensão, ela falava de serem apreendidos mídias eletrônicas. Por que eles abriram o meu armário, minhas gavetas, remexeram minhas roupas? Para quê? Se é só mídia eletrônica. Então, sabe, é muito grave isso, é muito triste para o nosso país. Eu sei que você tem, inclusive eu fiz questão dessa entrevista, porque eu sei que você também é acompanhado por um público jovem, que não viveu esse processo 50 anos atrás, menos, né? Porque o golpe foi em 64, mas a coisa começou a se agravar lá para 68, 70, né? Então eu já era um adolescente e tal, e eu vi acontecer, não participei assim como ativista, mas vi como eram as coisas. Você não podia falar, você não podia ter opinião, você só tinha direito de concordar. Então, para essas pessoas que não viveram esse processo, meus filhos, a minha neta, minhas netas, sabe, eu acho que é muito importante que a gente explique para essas pessoas. Tem muito jovem aí sendo enganado por ativistas de direita, até de extrema direita. Essas pessoas precisam entender o que é que resultou da ruptura da democracia, o quanto o país pagou, o preço altíssimo que esse país pagou, o povo brasileiro, e principalmente aqueles mais humildes, aqueles mais pobres, aqueles mais frágeis, quanto todos nós pagamos pela supressão da democracia, pela falta de liberdades individuais. E tem uma frase que diz o seguinte, quando você tem esses arroubos autoritários, a gente fica com medo do guarda da esquina. Por que guarda da esquina? Porque qualquer autoridadezinha sente-se... Eu não estou falando com o juiz Sérgio Moro, porque ele não vai aceitar ser chamado de autoridadezinha, e hoje ele nem é talvez uma das figuras mais poderosas deste país. Mas eu estou falando que qualquer autoridadezinha aí, o guarda da esquina mesmo, ele se sente investido de um poder discricionário, Rodrigo. Sabe, o poder de matar, arrebentar, prender, arrebentar, como eles diziam, né, na ditadura. Tanto que você vê que esses adeptos da ditadura, de golpe militar, do arbítrio, eles querem já prender, querem arrebentar, sem julgamento, sem juiz, não, prende. Tem um colunista da Veja, um tal de Augusto Nunes, que ele, alguns anos atrás, ele fez uma lista de pessoas de esquerda que ele achava que deviam ser perseguidas. Meu nome estava nessa lista. Agora eu passo por isso... Ele chamou de fascista e vagabundo ele. O Augusto Nunes. Você lembra da lista, uma lista que ele fez? Acho que eu lembro. Ele fez uma lista com pessoas... Depois o Rodrigo Constantino, aquele que era da... Ele era tão fascista, o Rodrigo Constantino, que ele não conseguiu ficar nem na Veja. O Augusto Nunes, junto com o Ricardo Sec, foi o que fez a biografia Puxando o Saco do FHC? Eu não sei, ele Eles fez isso fizeram também? Uma biografia puxando o saco do Fernando Henrique. É até uma contradição, porque o Fernando Henrique é um sujeito de direita, tal. De direita, assim, eu acho ele ele se aproximou muito do conservadorismo, tal, mas eu não consideraria o Fernando Henrique um fascista. Né? É um sujeito que se aproximou muito da direita, ele era talvez da centro-esquerda, tal. Mas agora, um cara como o Augusto Nunes, por exemplo, como aquele que eu citei agora, esqueci o nome dele lá, o Constantino? Constantino? Eu chamo de Constantino. Constantino. Pô, você faz isso com o cara. Então, o que eu acho até que ele para esses caras devia ser considerado um comunista, né?
Mas enfim, o que eu acho que é importante, eu quero falar muito, eu vou falar o quanto eu puder, tá, para essas pessoas, para as pessoas em geral, para a sociedade brasileira, para quem quiser me ouvir, que a gente não pode aceitar calado essas coisas que estão acontecendo, porque hoje sou eu, amanhã é você. Tem um amigo aí, que é o jornalista Luiz Nassif, ele escreveu um post sobre o episódio que me envolve, onde ele diz o seguinte, que o Moro, com a minha prisão arbitrária, ele atravessou o Rubicão, ou seja, ele começou uma nova etapa desse processo ditatorial que se abateu sobre o Brasil. Porque enquanto ele te processa alguém porque o xingou, alguma coisa assim, para tirar dinheiro, para qualquer coisa, é uma coisa, isso ele está fazendo com todo mundo. Agora, quando eles começam já a prender a pessoa, o inquérito que ele abriu contra mim tem 280 páginas. Sabem, esse pessoal da Lava Jato gosta muito de PowerPoint. Eu estou com o processo que ele abriu contra mim, é sigiloso, eu não posso divulgar, mas esse processo é cheio de PowerPoint, aquelas flechinhas apontadas para a minha cabeça, para a cabeça do outro, sabe? Aquela loucura lá do PowerPoint que fizeram com o Lula. Está cheio de coisas como aquela no processo contra mim. Entende? Eu fui grampeado, tive o meu sigilo do telefone quebrado, para ouvir o que? As conversas da minha mulher com a comadre, sabe? Não tem nada, eles não acham nada contra mim. Então, o processo contra mim eu considero um processo fascista. Eu digo que a invasão da minha residência por agentes das forças de repressão do Estado foi um processo fascista. Tudo que está sendo alegado contra mim é uma coisa fascista, porque eles não têm o direito de fazer o que eles fizeram, porque eu sou jornalista, eu não estudei jornalismo, eu não tenho faculdade de jornalismo, mas pela Constituição brasileira... Não tem OAB? Sabia disso? Não. Pelo menos o advogado do Lula falou, o senhor, então o senhor tire, que ele falou, o senhor faça o concurso para juiz. Aí o advogado do Lula, então o senhor faça a OAB, aí o senhor querer ser o advogado. Olha, infelizmente o Moro ele não tem que tirar a OAB, ele tem que fazer um concurso para o Ministério Público, para promotor, entendeu? Porque ele não se comporta como um juiz. O juiz ele não tem a função de acusar. Nem produzir prova. Nem produzir prova. O juiz, a obrigação do juiz é julgar. O juiz ele tem que se caracterizar pela equidistância, pela imparcialidade. Eu tenho um post que eu acabei de publicar no blog da Cidadania, com uma entrevista com o meu advogado, jovem brilhante, Dr. Fernando Ideu, em que ele explica muito bem por que é que o Sérgio Moro não pode me julgar. Porque em 2015 eu denunciei o Dr. Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça por abuso de poder, porque à época ele prendeu a pessoa errada, por uma semana. Eu lembro disso. E depois não era a pessoa, e essa pessoa teve a sua vida... Separou da mulher, perdeu o emprego. Não foi um homem, foi a irmã da mulher do Vacari, mas isso é outra história. Tem um outro cara que perdeu, eu vou lembrar o nome, depois a gente publica. Tem um executivo da OAS. Perdeu a mulher, perdeu o emprego e não tinha nada a ver. Esse é o problema das ditaduras, eles massacram a vida de inocentes, porque ele pega culpado, pega inocente, pega qualquer um, pega você que está me assistindo, pega aquela pessoa que nem sabe de nada. A ditadura ela é truculenta, a ditadura ela é selvagem, a ditadura ela é burra, a ditadura é estúpida, é grosseira, é obtusa. Então a ditadura é um perigo. Falando em ditadura, desculpa te cortar, a gente pode dizer que hoje a Polícia Federal está fazendo o serviço que o Exército e o DOI-CODE faziam na época do ditadura? Então, tem uma figura pública aí muito importante que me disse o seguinte, porque quando eu cheguei nesse depoimento, eu vou falar isso aí, quando eu cheguei à Polícia Federal, começaram a me interrogar sem a presença do meu advogado. E aí me mostraram fotos da pessoa
que foi a minha fonte e falou: a gente já sabe quem é, você não precisa nem falar quem é, porque a gente já sabe, deu o nome da pessoa, eu nem sabia o nome da pessoa, mostraram a foto da pessoa, tá? E falaram: e o negócio é o seguinte, a gente acha que vocês todos estavam juntos. Eu falei: olha, eu não conheço essa pessoa, eu tenho até as ligações da pessoa no meu celular antigo, né, em um dos celulares apreendidos, onde ele fala claramente que ele se apresenta a mim, tal. Eu não conheço essa pessoa, mas na verdade eu tinha obrigação de divulgar o que está acontecendo. E aí ele sai dizendo, após ele me mostrar a foto, dizer quem é, mostrar o nome, RG, tudo isso, o Sérgio Moro sai dizendo que eu entreguei a minha foto. Eu não entreguei ninguém. Eles que me disseram quem era a minha fonte. Isso é importante, eu vi isso. Eu vi você escreveu que eles tentou, primeiro te prendem e depois tentou desqualificar, dizendo que você, no caso, caguetou a fonte, sendo que na verdade não, eles já sabiam. Eles já tinham tudo, eles me mostraram tudo. A única coisa que eu falei para ele, é o seguinte: olha, e ainda ele disse que não me pressionou. Como? Ele invade a minha casa às 6 horas da manhã e não me pressionou? Isso é um absurdo. Armado até os dentes, assustou. Armado até os dentes, eu com a minha filha doente ali, minha mulher. Mas o mais importante de tudo isso, o que eu acho é o seguinte, é que essa figura pública, ela disse para mim, que eu não vou dizer o nome porque não quero envolver ninguém nisso aí, uma figura pública muito importante me disse o seguinte: Eduardo, era a tática do DOI-CODE. Além dele prender, torturar as pessoas, ele ainda tentava enlamear a imagem das pessoas. Entendeu? A ditadura ela não te esmaga só fisicamente, ela te esmaga moralmente. Esse é um dos princípios dos regimes ditatoriais. Inclusive Stalin fazia questão de Stalin mesmo, vamos falar, o procedimento deles, eles são tão contra o comunismo, mas eles fazem coisas que Stalin fazia, não é? Fazia aquelas pessoas se humilharem publicamente, torturava as pessoas, ameaçava as pessoas para que elas se humilhassem publicamente, para acabar com a imagem das pessoas. Sabe? Então a violência é maior ainda, porque uma autoridade desse poder, com essa voz, e aí a versão que fica na mídia é a versão do Sérgio Moro, não é a versão do Eduardo Guimarães. Sabe, como se eu tivesse entregado fonte. Que entregado fonte? Eles tinham tudo, como é que eu vou entregar o que eles já têm? E aliás, tem mais uma coisa, eles se apresentam como grandes investigadores, como Sherlock Holmes. Todas as informações, eles só puderam chegar às informações que eles tinham porque eles leram no meu blog. Que grande investigação essa, né? Tudo que eles fizeram, no dia que então você quer dizer que você está contribuindo para a Lava Jato? Pois é, porque esse episódio da Lava Jato só está sendo possível porque eu publiquei no meu blog que eu recebi a informação, liguei para o assessor de imprensa do alvo da investigação e fui ouvir o outro lado. É uma prática jornalística isso. E aí o Moro vem me desqualificar, dizer que eu não sou jornalista. Aqui me conste, na República Federativa do Brasil, não é preciso o selo Sérgio Moro de qualidade para você exercer a prática jornalística. Nós não podemos ter que pedir autorização ao Dr. Sérgio Moro para fazer jornalismo. Ou não deveríamos ter que pedir, só falta essa. Agora nós temos que pedir isso para o Dr. Sérgio Moro. Logo ele que grampeou de maneira ilegal, ele mesmo assumiu que errou, uma presidenta da República que divulgou. Também eu não sei do que eu reclamo, porque se ele grampeou a presidente da República, tá certo? Por que ele não vai grampear o Eduardinho aqui? Tá certo? Então nós estamos nesse nível, meus amigos. Vamos lutar contra isso. Eu exorto cada um de vocês aí, principalmente a juventude, a não se deixar seduzir. Eu sei que os seus leitores são em maioria, leitores progressistas, o seu público, mas a gente sabe que no meio deve ter sempre, né, aquele pessoal que se deixa seduzir por discursos como o do Bolsonaro. Eu só quero terminar, Rodrigo, dizendo o seguinte:
Por volta de 1919, há quase um século atrás, na Alemanha, a sociedade talvez mais avançada da época, socialmente, culturalmente, surgiu um homem com um discurso salvacionista que levou o mundo a uma das maiores, talvez a maior catástrofe da história, na qual pereceram 50 milhões de pessoas. E a ascensão do fascismo, desde que todo esse processo começou no Brasil, eu tenho estudado profundamente a ascensão do fascismo que se deu entre 1919 e 1933. Foi o processo de ascensão do fascismo na Alemanha, foi copiado do fascismo do Mussolini. O Hitler era um fã do Mussolini, e a sociedade, a sociedade alemã, a sociedade brasileira, ela está reproduzindo os idos daqueles tempos terríveis. O processo em curso, ele se utiliza do nacionalismo, da ascensão do fascismo, que eram os símbolos pátrios. Lá era a suástica, aqui é a camisa amarela, elege um inimigo. Lá eram os judeus e os comunistas, aqui são os petistas e os comunistas, os petistas e os nordestinos, tá certo? Então o processo é muito parecido, e no Brasil, o Brasil está vivendo um processo de ascensão do fascismo, tanto que tem estudos recentes que mostram que nos últimos anos subiu 400% o volume de downloads de conteúdo nazista no Brasil. 400% em poucos anos, tá? Isso significa um processo de fascistização do Brasil. E processos como esse do qual eu vi contribuem gravemente para essa ascensão do fascismo no nosso país. Então eu agradeço a oportunidade aí e mando meu abraço para todos vocês aí. Quem agradece é a gente aqui do Botando Pilha. E eu tenho brincado não, falando sério, se eles praticam lawfare e o jornalixo-fare, nos resta praticar o blogfare. É isso mesmo? Adelante, sem recuo. Adelante, companheiros. Sem recuo? Sem barrar. Galera, a gente agradece aqui, Eduguinho, toda a solidariedade do mundo para você, para sua família. Obrigado. Obrigado por, juntamente com a galera da Cloaca News e outros blogueiros, serem os precursores para que a gente possa estar seguindo e aprendendo com vocês. E o Botando Pilha, a hora que vocês quiserem, é um canal que vai sempre revelando. Estamos obrigados. A gente agradece e segue aqui sempre, Botando Pilha. E aí, foi bom?